Eu sou casada 2 vezes com o mesmo marido. Olha aí. Começando a subir um monte, uma mulher passou por mim e voltou, bateu nas minhas costas. Olha, Deus manda te dizer que ele não desistiu. E que não é para você desistir. Uma aliança rachada, uma aliança quebrada, uma aliança trincada. Mas eu vejo uma argola de fogo, um fogo que vem, que penetra essa aliança, que renova essa aliança, um fogo que vem e reconstrói essa aliança. O amor possivelmente que você tinha por ele antes era disfuncional. Era. Talvez até uma dependência emocional. Sim. Então aí Sim. seria um amor agora saudável. Sim, era um amor, uma dependência emocional. E daí o que eu percebi? É um amor de idolatria. E foi aí então que eu descentralizei José Luiz e fui então centralizando a Trindade. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Histórias que Saram. Eu sou Roberta Sara e aqui a gente respira fundo, mergulha em histórias reais e encontra no meio da dor espaço para esperança, cura e recomeço. O episódio de hoje é muito especial. Eu tenho comigo aqui alguém que ocupa um lugar de profunda gratidão na minha história, a Erondina Caetano, psicóloga clínica, pós-graduada em psicologia hospitalar e terapia familiar sistêmica, e mais do que isso, ela foi a primeira psicóloga que me atendeu, que abriu com sensibilidade e sabedoria a primeira porta de cura do meu processo emocional. Hoje ela retorna ao podcast Histórias que Saram para compartilhar um outro lado da história dela que vai mexer com muitas de nós. A dor da separação conjugal, o processo do perdão e o milagre da reconciliação. Erondina ficou algum tempo separada do marido, viveu processos profundos de transformação individual e espiritual e depois de quase uma década distante, viu o amor ser restaurado. Essa é uma história de superação, de fé, de recomeço, uma daquelas histórias que só Deus sabe e pode escrever. Se você está passando por momentos difíceis no seu casamento ou conhece alguém que está, fique comigo nesse episódio, fique até o final, porque eu tenho certeza que essa conversa tem tudo para ser uma resposta de Deus ao seu coração. Bora, vamos começar? Erondina, querida, mais uma vez, muito obrigada por receber você aqui. Em outro episódio, nós estivemos falando sobre a sua história de vida, a relação com a sua mãe, e você gentilmente topou retornar aqui, nós gravarmos mais um episódio para falar de um testemunho muito forte, que eu também fui muito impactada quando você me contou, que é do seu casamento. Você viveu aí dores também, você viveu uma reconciliação linda, sobretudo o que o Senhor fez ali no seu casamento. Então, queria te agradecer mais uma vez por você ser vulnerável e por abrir o seu coração para ajudar tantas pessoas. Eu que agradeço, Roberta. Sempre sou muito grata pelo teu carinho, né? Também pela sua disposição e por esse aconchego, né, que você sempre nos dá também. E por nós também, né, temos desenvolvido, né, esse carinho para com a outra. Sim. Também. Então, assim, eu também sou muito grata, né, a você, pelo Senhor ter colocado você também na minha vida, né? Somos um presente uma para outra. Eu também já tô tão curada que eu vou dizer, eu também sou um presente para sua vida. Olha como eu tô curada. Então, que antigamente eu só falaria, você é um presente para mim, mas eu não me veria como um presente para você. Então, ambas somos um presente uma para a outra. Tem um carinho muito especial, né? Passou muitas pessoas pelas nossas vidas, né? E todas essas vidas que passam por nós, nós criamos essa empatia, criamos esse carinho uma com a outra, né? Mas você... Eu vim para ficar. E você veio para ficar também na minha. Então, assim, né? A gente tem mesmo esse amor um pela outra, um carinho pela outra, né? A gente tem tempo de mesa, a gente conversa, a gente marca nossos cafés. Isso. 3 horas, é pouco ainda pra gente colocar tudo em ordem. E eu continuo daquele jeito, né? Talvez um pouco com as palavras um pouco mais sábias agora. Eu acho você muito mais tranquila hoje. Ai, que bom, que bom. Muito mais tranquila. É de glória em glória, como diz o Senhor. É como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. Cada vez
vez mais. Ai, que bênção. Vamos falar um pouquinho sobre casamento. Eu sei que isso foi um momento da sua vida, foi delicado, mas que hoje você vive aí hoje não, já há algum tempo você viveu uma história de transformação e de restauração e que cada vez mais vai ficando também como vinho novo, né? Vai ficando Sim, melhor cada vez. sim. Todo casamento passa, né, por altos e baixos. E fala um pouquinho como que era o seu casamento nos primeiros anos, antes de vir a crise. Como que foi ali? Com quantos anos você casou? Teve filho logo? Como que foi essa dinâmica inicial? Você sabe que às vezes eu paro para refletir naquele meu primeiro casamento, né? Porque, para quem não sabe, eu sou casada 2 vezes com o mesmo marido. Olha aí, é possível. E sim, é possível, né? Principalmente nós que buscamos, né, a verdadeira vontade de Deus e reconhece essa também vontade de Deus, né? Que é uma vontade também que o Senhor instala no nosso coração, instala no nosso interior. E o Senhor também ele nos mostra o quanto que isso é dele, né? Então, nós que caminhamos junto com o Senhor também, nós temos que também aceitar, né? Aceitar isso e receber. Eu acho que a palavra mais é receber. Porque tudo aquilo que vem de Deus, ele é bom, perfeito e agradável. Então, é isso que o Senhor faz nas nossas vidas e fez na minha vida. Eu penso que o Senhor, ele tinha sim aquele casamento, o primeiro casamento, porque nós, para nos casarmos, tanto eu como ele, nós pedimos, né, direção para o Senhor, se realmente era da vontade do Senhor. Nós íamos diante do Senhor e nós falávamos, não é só porque nós nos amamos, mas nós queremos saber se realmente o Senhor escolheu eu para ser a esposa dele e ele para ser o meu marido. Então, o Senhor foi confirmando e até uma semana antes do casamento, o Senhor confirmou. Então, né, não é só porque eu amo José Luiz, não só é porque eu estou apaixonada pelo José Luiz, mas também eu enxergo nisso um propósito do Senhor e uma vontade do Senhor aqui. Então, eu aceitei isso. Por quê? Devido ao casamento dos meus pais, eu sempre falei, nunca na minha vida eu quero casar. Olha aí. Então, eu tinha essa resistência contra o casamento. Então, quando veio o José Luiz, né, e o Senhor foi confirmando que era ele, o marido que o Senhor tinha separado para mim, eu fui até o último momento. Senhor, será mesmo? tem certeza disso? É isso que o Senhor quer? E não por ser o José Luiz, pelo perfil dele, pela identidade dele, né? Não era buscando... Pelo trauma mesmo. Sim, que você pelo tinha trauma. Vivido. A instituição casamento para você era algo ruim, porque Não foi existia. O que você Porque então. o casamento do meu pai, ele não existiu, né? Então, fui para esse casamento com todo também aqueles traumas que vieram dos meus pais, do casamento dos meus pais, para o meu casamento. E até ali, então, ainda também no processo de cura, né? Porque eu me casei com 21 anos. Eu conheci o José Luiz quando me converti, logo quando eu me converti, tinha 1 ano de conversão, eu estava com 16 anos e assim nós fomos, né? E até o José Luiz bateu o martelo e falou, agora nós vamos casar. Agora não tem jeito, agora você não foge mais de mim. Isso, porque durante 5 anos nós rompemos 3 vezes, né? Então, nos primeiros 5 anos de casado já... Não, no namoro. Ah, tá, no namoro, tá. Durante 5 anos de namoro nós rompemos 3 vezes. Uhum. Então, assim, e nesses vai e volta desses 5 anos, na última vez o José Luiz falou, essa é a última vez que nós voltamos. E... Então, agora nós vamos, daqui a 8 meses, nós vamos fazer o nosso, bem diretivo, assim. Uhum. Nós vamos fazer o noivado, nós vamos ficar noivos e já marcar a data do casamento. Colocou na parede. Aí deu um frio na barriga. Aí, então, né, comecei realmente a buscar ao Senhor. Hoje você trabalha também como terapeuta de casais, você também se especializou nessa área. Sim. E você hoje, com a sua avaliação terapêutica, você se avaliando a Erondina lá do passado, que namorava, você que rompia aquele namoro, era uma coisa em comum acordo? E se era você que rompia, você consegue identificar o porquê? Um autossabotador, talvez? Qual a dinâmica que era? Você consegue ver? Hoje, com esse olhar, né? Com esse olhar hoje de terapeuta, para a Erondina lá do passado, como se ela fosse uma paciente sua. Isso. Então, assim, quando eu vou para minhas reflexões, né?
com o meu olhar de psicóloga, olhar de terapeuta aí, eu vejo que eu boicotava, né? Uhum. Então, tanto quando eu tomava a decisão, porque o primeiro rompimento fui eu que tomei a decisão, depois de 3 meses de namoro, eu rompi. Tipo, tô sendo muito feliz, isso aqui não combina comigo, né? Não, Ou tô sendo muito amada, tipo, isso nunca sim, experimentei isso na minha sim, vida, né? né? Sim, tanto que foi um momento onde o José Luiz estava muito apaixonado por mim. E ele sofreu muito, Olha. né? E assustou esse amor, eu acho, porque você não era Sim, acostumada com esse amor, com não. essa enxurrada, com Não, essa alta e dose. cuidado, né? É. Ele cuidava, ele tem essa característica também de cuidar, né? De ser cuidador. Então, lá desde o namoro, ele trazia isso, esse cuidado que ele tinha para comigo. Então, eu acho que isso me assustou. E Olha. daí eu já ali comecei a bloquear e resolvi romper depois de 3 meses ali. E eu lembro que ele sofreu muito com isso, né? Só que depois de 8 meses, né, ele começou então a vir me procurar de novo. Aí eu comecei a ceder, aí voltamos e daí fomos ali, acho que mais 1 ano e pouco. Daí foi ele que rompeu. Aí quem sofreu fui Aí eu. você que. Sofri muito ali, eu lembro na época que eu sofri muito. E daí nós fomos, né? Depois, mais uma vez, eu acho que os dois se afastaram e depois retomamos e já decididos que realmente. Porque reconhecemos, né, que os dois se amavam realmente e que também já estávamos ali também nos caminhos do Senhor e que algo ali, então, era o Senhor que estava movimentando, né? E aí casou e no início desse casamento, como foi? Você sentiu que esse passado lá do namoro, dessas questões, desses conflitos tinha ficado para trás ou ainda sentia que respingava alguma coisa? Olha, eu acho que respingava, sentia assim que respingava alguma coisa. Foi uma época, eu com 21 anos, o José Luiz com 23 anos, muito novos, né? Sem maturidade? Sem maturidade nenhuma e nem preparação nenhuma para o casamento. Então, ali eu comecei a sofrer, ali. Ali também, sem essa maturidade, falta de conhecimento, falta de ensinamento, já fiquei grávida. Fiquei grávida na lua de mel. Uhum. Então também não tive tanto que foi um susto, tanto para mim como para ele, né? Quando eu percebi que estava grávida, fiz o teste, estava grávida mesmo. Tanto ele como eu, nós ficamos muito assustados com isso, que não era esperado, essa gravidez. Uma gravidez que não era esperada, nos assustou muito. E também percebi que, tipo assim, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Então, dos dois perdidos, né? Que não teve preparação nenhuma nem para o casamento e nem para ser pais. Então, e nós, eu e os dois, estudando, trabalhando, naquele momento de conquistas, naquele momento de crescer profissionalmente, né? E daí ali, então, eu fui, por ser mulher, talvez por uma visão errônea de submissão, eu fui ali, então, me anulando. Foi ali que eu comecei a me anular. E eu fui ali, então, dando a vez para o José Luiz crescer. A conversa sempre esteve, os acordos sempre tiveram. Mas sempre foi os acordos, as conversas, tipo assim, vai você. Agora eu estou grávida, vai você. Então, com a gravidez, eu parei de estudar, continuei trabalhando, mas eu parei de estudar. E daí, com a chegada, né, da filha, a dedicação passa a ser só para o bebê, para casa. Isso. Ali, então, tive que A maternidade é uma das maiores É. anulações da mulher. E ali eu tive que começar a fazer várias mudanças, inclusive no meu sonho de estudar, de continuar estudando, de fazer uma faculdade, a profissão que, como contei já um pouquinho da história da minha mãe, que me botou para trabalhar desde os 13 anos, e eu também cresci ouvindo que, assim que eu fiz do meu pai, isso da parte do meu pai, que quando eu fizesse 14 anos, naquele mesmo dia eu iria tirar a carteira de trabalho e no dia seguinte eu ia estar trabalhando. E assim foi. Então, com 14 anos, eu tirei a carteira de trabalho. No dia seguinte, meu pai já tinha um trabalho arrumado para mim. Então, eu comecei a trabalhar no dia seguinte. aí foi, né? Então, assim, isso foi incutido em mim, que eu iria trabalhar até eu me aposentar. Então, parar de trabalhar para mim foi um corte na minha vida. Na identidade, talvez, porque o seu valor estava no que você fazia. Isso.
Então, como foi incutido esse senso de trabalho que eu tinha, que eu seria alguém se eu trabalhasse, né? Só seria, você só vai ser alguém se você estudar e trabalhar, Irondina. Se você estudar e trabalhar, você vai ser alguém. Olha. Aí em casa, na maternidade, numa E- realização tão linda, a inversão de valores, tipo, eu não sou ninguém, quem sou eu? Exatamente. E o marido crescendo, e as Isso. inseguranças vindo, porque eu tô Isso. aqui em casa cheirando a leite, com todos os Não, desafios. até aí, ó, depois de 4 meses eu iria voltar a trabalhar, né? Até aí, então, eu estava assim, curtindo ali até aquele momento, mas depois de 4 meses voltei a trabalhar. Mas a Camila, por volta dos 2 anos, a Camila começou a ficar muito doente. Ah, então você chegou a retornar ao mercado de trabalho. Retornei. E eu era bancária, então eu era secretária de uma área que acima de mim, quem tinha o salário maior acima de mim só era a secretária do diretor. Então, eu tinha um cargo muito bom. Eu trabalhava com um gerente muito bom. Eu tinha um salário que ele não só supria as necessidades da minha casa, como ele era maior do que o do meu marido. Então, pensar em parar de trabalhar era tipo assim, meu Deus, o que vai ser? Meu Deus, porque daí nós estávamos o quê? No terceiro ano de casamento, ainda ali com as dívidas do casamento. Estamos ainda investindo nas nossas carreiras, principalmente na carreira do José Luiz, para o José Luiz crescer. Então, eu fui diante do Senhor, fiz uma oração. Falei, Senhor, primeiro é minha filha. A minha filha está precisando da mãe. Então, Senhor, tudo bem para mim, o Senhor sabe. Uma calça jeans, uma camiseta e um tênis, para mim está tudo bem. Que renúncia. Aí, Senhor, mas o Senhor abre uma outra porta de emprego para o José Luiz, ou ele tem um aumento de um valor assim que vai suprir as nossas necessidades, o básico das nossas necessidades, Senhor. Porque o Senhor conhece e sabe que o meu salário ele faz a diferença dentro dessa casa. Eu fiz essa oração para o Senhor e tomei uma atitude por fé aí. Conversei com o José Luiz, ele também concordou. Então, daí eu parei de trabalhar para cuidar da minha filha, né, mais nova. No mesmo mês que eu parei de trabalhar, José Luiz recebeu uma proposta de emprego, onde ele foi ganhar justamente a diferença de salário que eu ganhava. Meu Deus, olha isso. Então, que cuidado. Que oração respondida. Sim, tão sim, rapidamente. Sim. Mas a minha identidade. Sim. Ali comecei. Foi abalada. Porque como aceitar, né? Aquela Irondina que foi treinada para pensar daquela forma, Isso. que o valor estava nos diplomas Isso. ou no trabalho. Isso. Eu falo que eu não fui criada nem educada porque primeiro que eu não fui educada pela minha mãe nem criada pela minha mãe dentro da minha casa, né? Porque um monte de filho ali, a gente não tinha espaço para isso. Outra que então, eu nunca me imaginei sendo dona de casa. Né? Mãe, então, eu achava que eu nunca ia ser mãe. Pela relação difícil que você teve com a sua. Isso. Né? Aliás, eu tinha uma impressão que eu nunca ia ser mãe. Né? Hora ou outra, eu citava isso. Nossa, eu tenho uma impressão que eu nunca vou ser mãe. Olha. E de cara, assim, já fico grávida, mãe e dona de casa, né? Então, assim... Deus curando também. Sim. Realinhando você num lugar do feminino, da mulher. Sim. Porque a gente consegue também curar à medida em que a gente exerce também essa maternidade. Aí que a gente também vai curando a nossa relação materna. Né? Sim. Mas é um lugar que eu nunca me encontrei. Eu nunca me encontrei, porque eu não fui gerada e nem preparada para isso. Então... Quando nós não encontramos o nosso lugar, nós não encontramos o nosso espaço, nós ficamos perdidas. Aí eu comecei a me perder. Então, eu não sabia nem o que era ser mãe, nem ser dona de casa. Entendi. Então, muito menos esposa, porque eu também não tive esse exemplo. E nunca fui ensinada a ser. Eu não fui ensinada a ser mulher. Não fui, porque eu fui criada na rua. Então, né? Como exercer aquilo que eu não tive um exemplo, um modelo? Como que eu vou? E que eu nunca tive contato, na verdade, com isso.
Eu andava com as meninas, com as minhas amigas, tinha as amigas, meninas. O que aprendi na rua, aprendi em revista, né? Mas a A vivência, vivência. a O vivência, aprendizado que vem da experiência, não tinha. isso, a estrutura. Então, a minha estrutura, né? Toda a minha estrutura, ela precisava ser refeita. Toda a minha estrutura precisava ser quebrada e ser refeita para vir para o espaço e a posição onde o Senhor me queria, que não era aquele também que eu vivia. Então, ali, durante os primeiros anos do meu casamento, no meu primeiro casamento, eu fui para um lugar que eu hoje, olhando para trás com uma experiência de psicóloga e terapeuta de família, da área sistêmica, era um lugar do nada. Acho que eu respondi agora nessa pergunta. Sim, não, mas não, já respondeu também antes. Eu acho que era um lugar do nada. Porque você não se encontrava em sim, nenhuma função. Sim, então a gente hoje chama isso dentro da psicologia de inadequação, né? Uhum. Então eu estava num espaço inadequado, só que o Senhor tinha uma outra visão para mim, né? Porque é diferente. Ele tinha um plano aí. É. E no casamento, quando você percebeu que essa relação estava caminhando para um rompimento? Foi algo da noite para o dia? Foi uma construção? Eu não percebi. Nunca percebi. Eu Vocês achava que estava tudo redondinho, tudo perfeitinho. Vocês estavam casados há quanto tempo quando houve essa separação? Minha filha mais nova, ela tinha 13 anos e meio, mais ou menos. 13 anos e meio, indo para 14 anos. A mais velha, você fala? É a mais velha. A mais velha. Isso, a mais velha, a primeira então, filha. Vocês tinham esse tempo de casamento. De casamento. De casamento, entre 13 e 14 anos, por aí. E como foi isso? Você pode falar? Se foi da sua parte, se foi da parte dele? Eu posso falar porque em todo o tempo, a partir daí, né? Em todo o tempo, eu fui diante do Senhor, né? Tem um versículo na palavra de Deus que fala assim, né? Acheguemo-nos ao Senhor e arrazoemos. E o Senhor fala assim, fala. Tem um versículo que fala. Tipo, abre o coração. Me fala. Então, aí eu ia diante do Senhor, perguntando, Senhor, o que aconteceu aqui? Senhor, os porquês, né? Os porquês, por causa disso. Carregando, né, uma culpa muito grande também. Então, até descobrir, né, qual que é o porquê ali, qual que era o propósito, né, ali do Senhor ali. Né? Então, assim, da noite, sim, de repente, porque assim, e todo mundo que nos conhecia achava que nós éramos um casal perfeito. Tanto que todo mundo se assustou e se espantou. Entendi. Porque passava uma imagem... Não, então, ali... Mas você percebe que passava uma imagem ou não? Era mais como as pessoas viam, não era algo que vocês queriam mostrar né, diferente tínhamos, do que era? E nós tínhamos mesmo. Mas vai saber o que é que tinha no coração do homem, né? Uhum. Porque o coração do homem, então, ele tinha... isso eu falo... e hoje, né, avisei o José Luiz que eu iria fazer isso, né? E ele assim, vai lá falar de mim, né? Eu falei, não, eu vou falar de mim. Como você se sentiu. Isso, eu falei assim, não, eu vou falar de mim. E eu vou falar das coisas que eu vivi. E vou falar do grande poder de Jesus de restauração. Exato. Eu falei, isso. Eu falei, agora você me abençoa. E tá abençoada porque tá aqui. Isso, e ele declarou, né, muitas bênçãos, né, para que eu viesse. Então, assim, o José Luiz, ele queria, na verdade, viver o mundo. Tanto que quando o José Luiz chega, né, e fala que ele vai sair de casa, ele fala, não é por causa de nenhuma mulher. Porque eu quero curtir o mundo lá fora. Uhum. Ele tem isso muito claro, muito nítido na cabeça dele. E ali, antes disso, já tinham se passado 3 anos e meio, tá? Até chegar nesse ponto. Então, durante esses 3 anos e meio também, o Senhor já tinha me trazido uma palavra, que é a passagem do filho pródigo. Que então ia acontecer isso dentro da minha casa. Então eu já estava esperando o José Luiz fazer isso em um momento ou outro. Porque ora ele ficava fora de casa, ora ele vinha para casa. Então ele ficou nesse vai e vem durante 3 anos e meio.
E eu ali, sendo sustentada pelo Senhor, porque todas as vezes que eu ia para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu não quero essa vida para mim, eu estou fora disso. Aí o Senhor, eu subindo o monte, isso eu nunca vou esquecer, eu subindo o monte uma vez, foi uma época de muito monte, muita vigília, muita oração, muita campanha. Então, eu subindo o monte uma vez, no pé do monte, eu andando assim para subir o monte, eu falei, Senhor, essa é a última vez que eu estou subindo o monte para orar por este casamento, pela restauração desse casamento. E hoje eu vou subir, e o Senhor sabe, conhece o meu coração e o desejo do meu coração. Vai ser a última vez. Começando a subir um monte, uma mulher passou por mim, voltou, bateu nas minhas costas. Olha, Deus manda te dizer que Ele não desistiu. E que não é para você desistir. Uau. Porque aquilo que o Senhor tem preparado, Ele vai cumprir. Nossa. Tava ali, parecia que tava ali. Tava ouvindo sua oração. E usou a mulher que está descendo do monte para me entregar um recado. Aí eu só fiz assim para a mulher foi embora e eu continuei subindo, chorando. Tá bom, Senhor. Tá bom, Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer isso. Eu não sei como o Senhor vai fazer isso. Mas o Senhor sabe da minha vontade. E eu vou continuar em obediência ao Senhor. E todas as vezes foi assim. Um pouco antes do José Luiz retornar. Porque eu sempre pedia, Senhor, que o José Luiz está no mundo, curtindo o mundo. Fazendo o que ele quer hoje, aproveitando a vida dele. Fazendo de tudo que ele quer. Senhor, quando ele voltar, porque eu sei que ele vai voltar, eu quero que ele volte primeiro para o Senhor. Porque, Senhor, se o José Luiz voltar, do jeito que ele está, ele vai continuar no mundo. E eu não quero um marido no mundo. Eu quero um marido que te serve. Isso. Eu quero um marido que seja temente ao Senhor. Eu quero um marido que te respeite a mulher e respeite a família dele. E eu fui ali enfileirando. E o José Luiz, então, quando ele retorna primeiro para dentro da igreja. Uau. Daí tudo aquilo que eu fazia, aí ele começou a fazer. Subir monte, campanha de oração e vigília. Aí foi o encontro dele com o Senhor. Porque primeiro ele precisava passar por esse processo, né? Quantos anos vocês ficaram separados? 7 anos. Bem profético até. Bem profético. Olha, e foi muito profético, porque daí no 7º ano, ali no 7º ano eu estava exausta. E daí eu vinha sempre falando para o Senhor, Senhor, não dá mais, Senhor, não quero. O Senhor vinha me renovar. Não dá mais, não quero mais, quero saber disso, não vale a pena, Senhor, o que é isso? Nanana. O Senhor vinha, me renovava e falava que ele tinha. Uma semana antes de eu receber o que eu vou falar depois, fui numa vigília, e daí no momento lá, sempre no momento de oração, né, de intercessão, veio um pastor orar por mim e falou assim, Deus me mostra uma aliança. Nunca tinha visto, pastor. Deus me mostra uma aliança rachada, uma aliança quebrada, uma aliança trincada. Mas eu vejo uma argola de fogo, um fogo que vem, que penetra essa aliança, que renova essa aliança, um fogo que vem e reconstrói essa aliança, porque o fogo do Senhor, ninguém mais vai poder quebrar. Uau! Ali, me aquietei. A palavra declarada. Né? Aí, um culto na minha igreja, veio uma pastora de fora também, que eu nunca tinha visto, né, uma convidada, ministrar. Durante a palavra, aquela palavra. Teve um momento que ela parou a palavra, a ministração. E daí ela falou assim, olha, Deus está me mostrando uma chave. E é a chave para uma pessoa hoje aqui. E é no 7. E é no 7. Olha. E é no 7º que Deus libera. E é no 7º que Deus diz, basta, chega. As 7 voltas. Ai, Roberto, aquela hora eu levantei a minha mão bem alto e fiz assim, ó, eu pego essa chave para mim hoje. Uau, glória a Deus. A partir daquele dia. A palavra revelada, declarada, e a sua fé, a palavra recebida. Eu, aquela hora, recebi aquela chave e aquela revelação para mim e falei, Senhor, e se
é o teu basta na minha vida hoje. Porque daí também o Senhor já vinha me falando, chega de orar. Porque o teu celeiro no céu já está abarrotado, está transbordando de oração. E eu ouvi todas, até as vírgulas. Uau. Então, eu já vinha parando com esse movimento da oração, de busca, de ficar em monte, de vigília, de campanha. Eu já vinha parando, né? E daí o Senhor veio, então, nesse movimento. Dando a resposta, ele começou a responder. Isso, nesse movimento. E daí, então, aí eu falei, faz 7 anos, essa palavra é para mim. Peguei. Então, peguei essa chave. A partir daquele dia ali, tudo que eu sentia pelo José Luiz, tudo. Amor, raiva, indignação, o Senhor arrancou. Eu conseguia respirar, eu me sentia leve, livre e solta, né? É porque acho que você ficou esses 7 anos focada nele. Obsessiva até, tipo, toda a tua energia voltada para a restauração desse casamento. Voltado para a restauração. Exato. Mais uma vez, tipo, quem é a Irondina? A Irondina é atrelada ao casamento, atrelada a uma outra pessoa, não você sendo um ser único ali na tua identidade. Não. Até tua relação com Deus era muito mais baseada no que você buscava ali do casamento. Sim. Naquele momento. Então aí chega uma hora que realmente cansa. Isso. Então fui para aquele casamento, né, com um olhar religioso, um olhar de cegueira no sentido de obstinada, né? Obstinada a cumprir a palavra dentro daquele casamento. Era isso. Eu não olhava para mim. Então. Eu não olhava. Te falando. Porque, e aí, você lembra de olhar para os seus sentimentos naquela época? Como você se sentia? Não. Era rejeitada, abandonada, deixada, sozinha de novo? Porque você falou muito no episódio que nós gravamos da tua história de vida, de infância, adolescência, aquele sentimento de solidão, ou seja, ali de novo, se vendo sozinho, uma repetição de padrão, mas você não conseguia nem olhar para essas suas dores. Não. De tanto que você estava ali na fixação mesmo dessa reconciliação. Sim. E durante o meu primeiro casamento, essa questão da solidão, né, vinha. Porque foi durante o período da separação que eu fui curada dessa questão da solidão, daquela coisa de me sentir só. Então, assim, de estar sempre sozinha. Então, assim, como o objetivo era, José Luiz, fazer faculdade, crescer profissionalmente. E, como pessoa, a prioridade era ele, nunca fui eu, né? Então, eu me anulei. Eu fiquei nesse lugar também do abandono, porque daí o Zé Luiz trabalhava o dia todo, saía de casa de manhãzinha. Do trabalho, ele ia para a faculdade, estudava em São Paulo, eu morava em Osasco. Ele chegava em casa por volta da meia-noite. Que relação que era essa? Exato. E final de semana, igreja. Igreja. Servir, porque nós aprendemos a servir. Então, nós servimos muito bem. Então, nós não tínhamos casamento. Nós não tínhamos. Porque era uma vida de trabalho, escola. Não entrava em contato com os conflitos, não tinha conversas. Não. Aí vai tocando, vai empurrando. Tocando. Isso. É isso. Então, era um casamento, aos olhos das pessoas, redondinho, porque nós nem entrávamos em contato com os conflitos. Não tínhamos tinha briga. É igual um casal que eu conheço e fala assim, não, mas a gente não briga, hoje a gente vê, não briga. E, inclusive, não fala sobre o que precisa ser falado, um esconde do outro coisas, porque não conversa. Se não conversa, não vai ter briga. Sim, não tinha espaço. Nós não tínhamos esse espaço, né? Então, nós vivíamos o dia a dia do casamento para cumprir o casamento. E quando ele volta, como foi esse tempo para você? Embora você já fosse preparada pelo Senhor, sim. Como foi dentro de você pensar sobre como seria? Você impôs algumas regras, ou olha, mas agora vai ser diferente, ou não. Ou a restauração dele, você viu que realmente a conversão e a transformação dele foi tão genuína que simplesmente você foi seguindo e vivendo o movimento do Senhor ali. Não. Então, como eu falei, né, o Senhor arrancou do meu coração. Eu falava naquela época e realmente o Senhor fez isso. O Senhor arrancou ele do meu coração, todos os sentimentos que eu tinha por ele, os bons e os ruins, eu falava assim, e falo hoje, com raiz e tudo. Então, por quê? No começo de todo o processo, o Senhor trazia para mim aquela passagem do vinho, né? Que o vinho, não coloca-se vinho novo em odres velhos, nem remendo novo em pano velho. Então, por quê? Vai rasgar de novo.
vai estourar de novo. Então, o Senhor tinha que fazer uma transformação, afastar o José Luiz. O Senhor precisava nos afastar um do outro para fazer essa reconstrução no individual, essa desconstrução, né? Desconstruindo ali, desconstruindo o meu eu, né? O Senhor precisava fazer isso primeiro no individual, para depois juntar, aí sim, então, um recomeço do novo. Então, o Senhor precisava trazer de novo para dentro de mim, para dentro do meu coração, um amor novo. Então, por isso, o Senhor, no Olha 7, isso. o Senhor arranca tudo aquilo que é velho. Até mesmo o amor, porque o amor Isso. possivelmente que você tinha por ele antes era disfuncional. Era. Talvez até uma dependência emocional. Sim. Então, aí Sim. seria um amor agora saudável. Sim, era um amor, uma dependência emocional, porque depois eu fui reavaliando, e daí o que eu percebi? Um amor de idolatria. Então, eu girava em torno do José Luiz. Por quê? José Luiz, então é você que vai fazer a faculdade. Então, a preferência de todas as coisas era para ele. Então, tudo girava o quê? Em torno dele. Então, existia ali também um movimento de idolatria. Né? Então, o Senhor precisava tirar mesmo quebrar. Todo tipo, quebrar esse altar. Precisou. O Senhor precisou quebrar o altar, quebrar o ídolo. Né? Tanto eu, né? Sim. E como ele. Então, quando ele volta, não tinha mais nada dentro de mim com relação a ele de sentimento. Foi um novo encontro. Foi. Então, tivemos que recomeçar novamente, ele e eu. Então, daí nós fomos convidados para participar, né, daquele curso que é Casados para Sempre. Muito bom, por sinal. Isso. Então, antes de nós fazermos a nossa reconciliação, nós fomos, então, para este curso. Aí, dentro desse curso, né, nós trabalhado vários pontos, e um dos pontos, né, é o perdão, outro ponto é os contratos. Então, sim, para responder a sua pergunta agora, né, quando nós partimos para uma reconciliação, nós partimos para uma reconstrução do casamento, juntos, nós tivemos que fazer um contrato verbal. Então, tá. Então, olha, então vai ser desse jeito. Eu quero colocar isso. E ele é a mesma coisa. Quero colocar isso. Aí fui descobrindo também várias coisas, né? Tadinho. Então, assim... Em você. Isso. Questões que ele queria que mudasse em você também. Que eu fosse diferente também. Porque a gente tem a tendência de se ver como vítima, de achar, porque foi ele que pediu a separação, então, tipo, eu fui a abandonada, então eu era a esposa perfeita, mas, então, obviamente, tipo assim, o que levou ele também a tomar essa decisão? Isso, o que levou ela a ter aqueles comportamentos, né, e a partir, né, para decisões tão drásticas, né, de abandono da família, né? Então, abandonar um casamento e dos caminhos do Senhor, né? Então, é o que é o mais grave. Tá? Então, ele era líder de louvor. Ele tinha um mover ali, dentro desse ministério ali, tremendo com o Espírito Santo de Deus. Então, levou uma rasteira ali, né? Foi induzido pelo mundo para curtir o mundo, foi lá se realizar, né? É bem o filho pródigo mesmo. Bem filho pródigo, tá? Então, foi lá se realizar, né? Depois ele volta, né? E volta para Jesus. Então, assim, e reconstruindo, né? Até hoje nós estamos reconstruindo, né? Que hoje nós temos certas liberdades que no primeiro casamento nós não sabíamos que poderíamos ter. E você vê esse segundo momento como um momento de mais intimidade, de mais leveza, de mais verdade? Sim, sim. Como se fosse uma outra pessoa mesmo. Sim, sim. Olha que legal. Até hoje eu me pego, né, em certos momentos assim, nossa, eu falei isso. Até hoje. O perdão, ele foi difícil ou exatamente por causa dessa experiência sobrenatural que você descreveu, porque é uma experiência sobrenatural onde o Senhor tirou todos os sentimentos com raiz e tudo, quando ele retornou, ainda havia mágoas ou, sabe, algum jogo de culpa ou algum ressentimento, ou realmente nem isso mais existia? Ele chegou a te pedir perdão? Você percebeu que isso era genuíno? Sim.
Devido, então, a essa volta primeiro para Jesus, então Jesus ali Já começou a começou a obra ali, né? E nós tínhamos um casal de pastores que davam esse curso Casados para Sempre, que é o pastor Márcio e a pastora Márcia. Eles foram muito importantes para nós, muito E, importantes. aliás, a história deles também foi isso. Eles se separaram, Sim. Ficaram um tempo separados e retornaram. 2 vezes. 2 vezes? 2 Olha, vezes. essa eu não lembrava. Eles foram separados 2 vezes, Uau. né? Então, estão pela segunda vez, daí eles estão juntos até hoje, né? São um casal muito Então, era bom. uma inspiração também para vocês, sim. de que, olha, vai dar certo. Sim, eles sabiam. Como o Senhor cerca a traz, gente de né? pessoas que viveram o que a gente viveu para ficar mais real ainda. Isso, para falar, olha, vai dar. Ele falava, não, a nossa confia, fé. ó, vai dar certo, não, olha, vai acontecer, não, olha, é por aqui, hein, ó. E ele era muito enfático, né? Às vezes, quando eu via ele falando com o José Luiz, né? José Luiz, ó, tem que ser assim, ó. Então, assim, eu gostava muito. O José Luiz precisava dessa postura, né? Talvez de um Naquele pai tempo. que ele não teve, porque obviamente ele também não teve. Então, é isso que eu ia falar. Ele também não teve. Possivelmente isso também foi fruto de feridas que ele viveu e sim. você, de uma forma ou outra, inconscientemente também alimentou alguma coisa que ele já tinha na história de vida dele, como ele alimentou, por exemplo, olha, o abandono, a solidão na sua vida, e você talvez deve ter alimentado sem perceber um padrão também emocional que ele trouxe do lar de origem. Então, o pastor Márcio, a pastora Márcia foram muito importantes nesse momento, porque foram eles, junto com eles, então, que nós começamos essa reconstrução, né? A nova base, esse novo amor foi começando ali. E eu, na resistência, né? Porque daí vinha o medo. E aí? Será que isso é verdade? Será que vai me deixar amanhã será que não é só propaganda enganosa? Tem o medo, o gatilho de passar de novo pela situação. Então, eu olhava para atitudes dele, via ali um crente bem fervoroso, né? E ele é mesmo, ele tem muito temor ao Senhor. Via ali as atitudes de crente, e daí ficava olhando, pensando, vinha aqueles pensamentos. Propaganda enganosa, eu acho. Tá querendo me enganar para conquistar? Me enganar. Não vou cair mais nessa, não. Então, vinha uma certa resistência. Mas ali o Senhor também já trazia, filha, lembra que eu falei que eu ouvi todas as suas orações e até as vírgulas? Nisso eu vou fazer. Amém. Então, e eu falo, aquele livro, O Poder da Esposa que Ora, ele era meu livro de cabeceira. Hora que eu não estava orando, as minhas filhas oravam aquelas orações. Eu falo elas que participaram desse processo junto. Porque elas queriam que o pai retornasse. Elas queriam também a presença do pai todos os dias ali. E eu falo que o Senhor tocou a Omar Esmortian lá, a autora do livro, para escrever esse livro para mim primeiro. Primeiro foi para você, depois então foi para mim, que eu vim depois na fila, porque eu li o livro dela e falava, não é possível essa mulher escrever esse livro para mim. Eu falava isso, eu falei, Senhor, muito obrigada. O Senhor tocou no coração dessa mulher para escrever esse livro para mim, era tudo que precisava. Como eu sou especial, como é bom. Me senti especial com aquele livro, e eu fiz ele livro de cabeceira, o livro que, momentos de oração com as minhas filhas, né? O dia que eu estava muito cansada, eu estava exausta já de orar. Eu falava, lê agora, Bia. Olha. Que oração que nós vamos ler hoje para o papai? Aí ela ia, né? Lê isso aqui, mamãe. Aí lia. Aí, Camila, que oração que nós vamos ler hoje para o seu pai? Vamos ler tal oração, mamãe. O poder da oração. E ali você também estava ensinando muita coisa para elas, né? Sim. Você estava ensinando sobre perseverança, você estava ensinando sobre resiliência, você estava ensinando sobre a fé, sobre querer no Senhor, sobre confiar no Senhor, sobre derramar o coração diante do Senhor, colocar tudo. Então, assim, e perdão. Sobretudo, você também estava ensinando isso para suas filhas. Perdão. E é uma coisa que eu sempre falo, eu já fiz no primeiro podcast, né? Falei isso, que nós caminhamos por um caminho do perdão e o caminho do amor. Então, através do perdão, nós alcançamos o amor. Através do perdão. Esse amor, ele vem. Atitudes, né? Sim. Então, atitudes para perdoar. Então, sempre lembrando que o perdão é um ensinamento de Jesus e que é para obedecer. Não é porque eu estou com vontade, não é porque o outro merece ou porque eu mereço. Não, é obediência. Aí é uma obediência.
aí é uma obediência. E é o que eu sempre falo sobre o perdão também, insistentemente, quando eu ministro sobre perdão, eu falo, gente, o perdão não é uma carta que você está dando para dizer que a outra pessoa, olha, pô, bacana o que você fez, ou então, não, o que você fez não foi tão ruim assim. Não é você invalidar o sofrimento que a pessoa te causou, ou o prejuízo que aquilo te trouxe. Não, é uma libertação. É uma carta de liberação em que você se libera, você se liberta. Então não é sobre o outro, é sobre você. Porque às vezes a pessoa fica, mas não é justo, ele nem, no seu caso, ele sim reconheceu, pediu perdão. Sim, Mas tem muitas relações que às vezes conflitos e brigas normais, nem nessa questão de divórcio ou de separação, mas onde o outro talvez não pede perdão e a pessoa fala, poxa, mas eu vou perdoar de novo, sendo que aquela pessoa não reconheceu que ela errou. Então é porque não é sobre o outro, não é se o outro merece ou não, como você falou, sim. ou que se você tá perdoando é porque você tá dizendo, não, mas nem foi tão assim o que você fez. Não, tipo, foi bem difícil o que você fez, só que a palavra perdão no grego significa abrir mão. Então, eu abro mão do direito que eu tinha de estar ressentida com você, magoada ou ofendida, porque eu decido ser livre. Né? Então é muito profundo, e só através do amor, que até o que a gente falou no outro podcast, que o amor e o perdão foi exatamente a via da cruz. Sim. Então, através do amor de Cristo, ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Que testemunho lindo, né? E assim, qual foi a maior lição que você tirou desse tempo? Exatamente sobre o amor, nesse tempo mesmo de separação, como que sua relação com Deus se aprofundou ainda mais? Sim, a gente sabe da sua busca, tal, mas em que momento que você sentiu assim, mesmo que o José Luiz não volte, eu sei que, como vai dizer em Isaías 54, o Senhor é meu marido, sabe? Quando você se sentiu, e acho que até deve ter sido, coincidentemente talvez aí, quando você se sentiu assim, que talvez a reconciliação veio. Será que, não, pensando, ainda teve um processo? Ainda demorou. Porque quando a gente se sente satisfeita no Senhor, aí é um ídolo, foi destruído. Então, o meu coração realmente só tem o Senhor. Só o Senhor. Mas foi uma construção mesmo aí, porque daí eu todos os dias eu esperava o José Luiz chegar da faculdade, né? E quando o José Luiz, então, começa a não vir para casa, eu continuava esperando. Olha, né? O costume. Aquele vazio. Isso. Então, assim, eu continuava esperando. Por mais que eu quisesse trabalhar, tipo assim, ele não vai vir. Mas eu já estava gravado aqui. Então, todas as minhas emoções ainda, e todas as minhas expectativas ainda estavam nele, voltada para ele. Aí, o que eu tive que fazer? Então, comecei a fazer um exercício de convidar Jesus para dormir comigo. Aí o Espírito Santo de Deus, acho que foi dando a dica, né? Sim, filha, estamos em outra batida já, hein? Sai dessa batida. Vai demorar muito para voltar, melhor. Sai dessa batida aí, porque nós vamos fazer diferente agora, tá? Você não vai mais dormir com teu marido, que é de carne e osso. Não, você vai dormir com a gente. E para mim aceitar isso, para mim é uma coisa de loucura. Então, é uma coisa de doidura. Falar, Senhor, como assim? O senhor vai deitar aqui comigo? Né? Eu achava muito estranho aquilo. A religiosidade nos impede. Isso. Então, para mim era muito estranho aquela religiosidade que eu tinha de tipo assim, como assim? E o senhor vai, nossa, mas e eu, um mera mortal, né? Uma mera mortal, pecadora, né? Eu ficava brincando com o Senhor, né, com relação a isso, né? Eu ficava, eu e o Senhor assim, né? Eu, Senhor, a mera mortal, uma mera pecadora. Como, Senhor? Você vai deitar aqui comigo? Né? E eu vou sentir o Senhor, né? Olha. Então, eu tinha muito esses papos, essas falas, né? Então, ao mesmo tempo que eu vou diante do Senhor, eu acho que para quebrar a minha religiosidade, as minhas resistências, né? Baixar as minhas resistências, eu vou com muita brincadeira também junto com o Senhor. E isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Relacionamento é intimidade. É aquilo que você fala de coração, aquilo que você fala como tá conversando com uma pessoa que você realmente conhece, que você tem essa via de acesso. É isso. Muitas pessoas vão diante do Senhor com aquelas orações prontas, ou muda até a entonação de voz, não é? Então, você mostra isso, que tem esse caminhar com Ele mesmo, de muita proximidade, né? Porque aí o Senhor me levou a estudar, né, separadamente. O Senhor começou a trabalhar comigo aí a questão de que todos os três eram três em um, mas cada um, o pai tinha uma identidade,
o Filho, Jesus, tem uma identidade e o Espírito Santo tem uma identidade. Uau. E o Senhor falou, vai estudar. Uhum. Então, daí eu pegava a Bíblia, um caderno, né? E eu ia ali buscando e estudando a respeito disso. Surgiram muitos estudos nesse período, né? O Senhor me levava a estudar muito a palavra, para o Senhor me ensinar, porque olha, que interessante, desde que eu me converti, então, o Senhor sempre me ensinou diretamente na palavra, né? A fonte. A fonte. Principal fonte, a voz dele. E aí também foi assim. Então, aí eu fui, né, estudando a identidade de Jesus, do Espírito, e daí eu fui, então, fazendo esse relacionamento e esse diálogo no individual. Então, eu fui aprendendo que quem era o Pai do céu ali, quem era Deus Todo-Poderoso, quem era esse Senhor, né, que nós devemos reverência, e como é que eu iria me relacionar com Ele. Uhum. Então, Jesus. Quem é Jesus? Né? Então, eu iria me relacionar com Jesus sendo quem Ele é. Com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, quem é? Eu iria me relacionar, então, com o Espírito Santo de Deus sendo quem Ele é. Aí eu aprendi. Olha, e você foi suprida, né? Sim. Porque se pensar em cada característica ou faceta de Deus ou função, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você foi suprida em todas as áreas. E daí foi aí, então, que eu descentralizei o José Luiz e fui, então, centralizando a Trindade. Isso, que lindo. Então, e está centralizado e até aí, hoje. Olha, glória a Deus, porque o que a palavra diz? Buscai primeiro o reino dos céus e as suas coisas, e as demais serão e esse lugar do acrescentadas. Senhor, né? Nunca mais saiu. Nunca mais saiu, eu nunca mais cedi para ninguém, né? Isso que é bom você falar. Eu não cedi, porque é a gente que cede. Quando você olha para trás, você vê que foi você que foi fazendo concessões. Sim. Você que foi colocando o José Luiz naquele lugar, sem perceber, é muito sutil, que a gente vai colocando até acima da voz de Deus. Sim. Que lindo, que testemunho lindo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aqui que você diria para uma mulher que está vivendo uma situação em que você já viveu antes. Talvez o marido saiu de casa, talvez o marido até esteja numa situação até pior do que a que você viveu. Realmente ele saiu para viver com uma mulher ou viver num outro contexto e ela já está cansada também de tentar esperar, está querendo desistir, ela sente que está tudo perdido. Olha para aquela câmera, deixa Deus te usar. Para você que acha que não tem mais solução, tudo, o centro é o Senhor mesmo. Nós não temos para onde fugir, né? E até Davi fala, né? Para onde me ausentarei do Senhor, né? Se eu subo no mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu desço no mais profundo vale, lá o Senhor está. Então, nós, como filhas do Senhor, como filhos do Senhor, o nosso centro é Ele, e nós temos que voltar para Ele. E daí você pode falar assim, mas eu estou com Ele. Sonda o teu coração. A palavra de Deus também fala no Salmo 139, né? Sonda, Senhor, o meu coração e vê o que há dentro de mim. Então, sonda o coração, vai diante do Senhor, centraliza no Senhor as suas emoções, os seus pensamentos, as suas angústias, o seu desespero e vê os detalhes, os pequenos detalhes que o Senhor já fez e o que o Senhor está fazendo. Amém, olha que lindo. Vamos para o nosso bate-bola, jogo rápido aqui, nessas perguntinhas que eu falo, você respira e já traz aqui o que vier aí na sua mente, tá? É uma palavra que define o casamento depois da reconciliação. Amor. Que lindo. Perdoar De novo, amar, né? A gente só vai falar de amor nesse episódio, porque é isso. Quando eu me senti mais vulnerável na separação, que momento que você, sabe, quando eu ouço muito isso de muitas mulheres viúvas ou separadas também, que fala quando eu tive que ir no mecânico, quando eu tive que ir fazer alguma coisa que, sabe que aquele que é o papel de marido, colocar, sei lá, um galão de 20 litros de água, são coisas simples, né, mas quando você se sentiu mais vulnerável no momento da separação? O banco. De resolver as demandas. E hoje você agradece a Deus pelo quê? No seu casamento, nesse novo momento, nesse novo casamento. Relacionamento. Que lindo. A palavra que me vem é relacionamento.
Porque hoje, graças a Deus, não é algo, não é algo fantasioso, né? É real, É real. não é ilusório. É, Olha que lindo. não, é muito, muito real, é muito vivido com muita realidade, muita consciência, e naquilo também que nós nunca sabemos tudo, né? Uhum. Nós não somos donas da Sim, verdade, nós até irmos para o céu, né? Nós vamos sempre estar em reconstrução e aprendendo o que é relacionamento, principalmente nós, né? é, Que não fomos ensinadas nisso, sim. nessas questões. Então, mas essa vivência junto com o Senhor é onde nos traz segurança, é onde nos traz fé, onde nós vemos o renovo, onde nós vemos, né, a sabedoria, o discernimento, essa construção de tudo isso. Uau. Eu sei que você atende muitos casais e para encerrar eu queria fazer essa pergunta. Eh, Primeiro assim, você já viveu e ouviu muitas histórias. E daquilo que você infelizmente viu não haver uma reconciliação, o que que você consegue identificar como a maior característica de, tipo, dentro daquilo que você viu dar certo a partir da sua própria história e daquilo que você vive em consultório e que você viu não dar certo? Se você pudesse deixar 2 princípios aqui, né, do que faz dar certo e o que faz não dar certo, você consegue trazer? Um exemplo, então, alguns casais que você acompanhou e que infelizmente não houve a reconciliação, Uhum. você consegue identificar que elemento, o que que aconteceu ali, um orgulho, uma falta de perdão, ou uma parte buscou ajuda, a outra parte não, uma parte estava comprometida, mas a outra não. O que que você acha que pesa mais para que um casamento não seja restaurado? Porque o Senhor quer restaurar. Uma das partes ali, de repente, está Sim. buscando. Então, por que que não há uma reconciliação, uma restauração em alguns casamentos? Trazendo assim na memória rapidamente, né, dos casais que eu atendi, não houve reconciliação, mas aí ali era devido ao marido, ele trazia um transtorno. E daí era meio pesado o negócio. Entendi. Então, tipo Então, narcisista. isso, na Tá, linha narcisística, tá. bem estabelecido ali. Ali, então, o marido não aceitava nenhum outro tratamento, Hum, né? Então, ali realmente não houve como fazer como esse casamento sim. realmente dar certo. É. Por quê? Porque a esposa realmente estava num sofrimento muito grande e, não É. tinha se ele ali não cedesse, então é isso. Então, vamos dizer que o orgulho foi o Orgulho fator principal, que é a pior doença do narcisista, e da humanidade toda, mas é especificamente das pessoas que têm esse transtorno, essa questão do orgulho. Eu isso. nunca olho para mim, eu nunca vejo os meus Mas defeitos, é sempre. ele tinha um narcisismo com traços de psicopatia, Entendi. então realmente Tá, então. ali era um relacionamento complicado, Aí não né? Trazia adianta riscos. insistir Isso. realmente quando. Isso, ali não, então. Então, daí ali não, com dor Uhum. no coração, daí É. nós temos que ser muito reais Sim, ali, com certeza. Porque é bom a tá? gente trazer a realidade, porque a Sim, gente está aqui focando na restauração de um sim. casamento nesse podcast, mas tem pessoas que podem de repente falar: tá, mas comigo não foi assim. É. E assim, existem alguns Sim, existe elementos, casos, porque. são casos e casos, Exato. né? E não depende só de uma Não, pessoa, depende do casal. do Depende casal. que ambos estejam comprometidos Sim. com esse processo. Sim, tem que ser. Exatamente. Ainda hoje, né? Não sei se ela vai assistir, eu vou passar para ela depois. Se ela vai saber que é ela, dá licença, eu vou comentar. É, recebi a mensagem da esposa que ela está se calando na sessão, né? E daí hoje ela então mandou a mensagem porque ela está com essa dúvida se ela continua se calando para dar a vez ao marido ou não. Aí eu falei, então, a terapia é para o casal. Uhum. Se dentro do casamento, o casal, né, tem que aprender que o espaço é dos dois, na sessão também. Olha, Então, o espaço também, eu coloquei nisso, né? O espaço também é seu. Sim, você deve falar aquilo que você quiser falar. Porque não é só dele, porque, né? sim. Senão fica o casamento. Eu falei, a psicoterapia não é individual.
Exatamente. É para o casal. Aí, E nós fazemos essas vezes essas mediações que são tão necessárias. necessárias. E é Então, possível. é, E é possível. A gente vê que o Senhor é o dono da paz e é aquele que estabelece a paz nas mentes, nos corações, na Isso. comunicação, na conversa isso. e, obviamente, dentro de que ambos estejam comprometidos com esse processo, né? Isso. Então, há esperança e é possível. Isso. Então, agora eu jogo a bola para você de ser apresentadora. Faça uma pergunta para mim dentro desse tema que a gente abordou tão necessário hoje aqui, que foi o casamento. Eu pensei na palavra para você, Roberta. Novo. Uau! Eu já estou recebendo uma profecia. Amém? Amém! O que significa para você o novo dentro do casamento? O que eu estou vivendo agora. O que eu estou vivendo agora. Eu e meu marido, você acompanhou um pouco lá atrás. Eu fui, inclusive, para terapia, porque o meu marido trouxe diante de mim um confronto de quem eu era, de quem eu precisava mudar e olhar. E foi uma longa jornada de 13 anos. E durante muito tempo eu também clamava ao Senhor que Deus o transformasse, apesar dele ser cristão, ainda tinha essa questão também de algumas disfunções emocionais nele. E teve um tempo da minha vida também, não muito distante, não, em que eu meio que cansei também de tipo, Senhor, será que esse homem nunca vai mudar? Senhor, né, vai ter que ser assim, tipo, vou completar a carreira, combater o bom combate, guardar a fé, sabe? Mas começou a ficar muito pesado, né, pelas questões emocionais, assim, porque eu tinha, não que eu era perfeita e nem sou, mas eu já tinha entendido biblicamente que tudo que eu tinha que fazer como uma mulher sábia, virtuosa e tal, eu já estava ali fazendo, e aí eu entendia que também, poxa, ele precisava fazer a via dele também. E no ano passado ele se rendeu, assim como Deus também me direcionou a me posicionar, como Deus usou ele para me confrontar, Deus também me usou para confrontar ele. E no ano passado ele se rendeu ao processo e a gente descobriu traumas profundos que você aí que não assistiu ainda esse episódio, foi o primeiro episódio desse canal, meu marido contando um trauma horrível que ele viveu e descobriu isso recentemente, com 48 anos de idade, e isso mudou toda a nossa dinâmica, porque aí é como se eu também tivesse entendido o motivo de toda a disfunção, de por que ele era tão irado, porque tinha tanta raiva e tal, e realmente Deus fez uma transformação e tem sido um novo tempo no nosso casamento. Então, Glória esse a Deus. novo eu já recebo como uma profecia, não é nem uma pergunta, porque é de fato que eu tenho vivido. Glória a O Deus. Senhor fez, o Senhor faz e Ele continua fazendo. Hoje você ouviu a história da Erondina, uma história de reconciliação, de restauração, onde um novo amor foi colocado no coração dela. Não foi nem o velho amor que foi restaurado, um novo amor. Esse é o canal onde você ouve histórias que saram. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, puxa vida, né? Se inscreve, você está sendo tão abençoada aí. Clica aqui, aperta aí também no curtir, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e compartilha com mais pessoas aí, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo Histórias que Saram.